Olá, eu sou a professora Jaqueline. Essa é a nossa aula de língua portuguesa do 8º ano. Nessa aula, nós vamos ler um artigo de opinião, vamos localizar informações explícitas no texto e vamos também realizar uma entrevista. Vamos ver? Você tem celular? Quanto tempo do seu dia você passa olhando para a tela do celular? Tem gente que fica muito tempo no celular. Sabe aquelas pessoas que varam madrugadas no seu celular? Vamos ler um texto então sobre esse tema? Geração do celular. Vamos lá. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam celular ou internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Nesse caso aqui, ela inicia o texto trazendo informações. Olha lá. O uso do celular é considerado o maior entretenimento entre os brasileiros. Traz uma informação geral, uma informação generalizada, para entrar no tema, né? Tem ocupado quase metade das horas vagas da população. E especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Aqui ele diz que os especialistas confirmam. Até aqui ele não disse quem são os especialistas, mas ele trouxe uma afirmação geral, dizendo que a maior parte dos brasileiros usa o celular como forma de entretenimento. Isso a gente pode confirmar através das pessoas que você conhece no seu dia a dia. E aí ele diz que especialistas dizem que as pessoas estão viciadas. Logo abaixo, ele diz, me dá uma opinião, as pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Nessa opinião, ele dá uma dica, ele impõe ali alguma coisa, ele tenta convencer o leitor de algo. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular, em jogos, quando poderiam usar essas horas para a leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento. E até os idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Por que preocupa? Porque aqui ela está denunciando, ou está falando de algo que está sendo feito em exagero. Está dizendo que as pessoas usou a palavra vício, vidrada, exagero, passando horas do tempo livre. Então aqui a gente está vendo que nesse artigo de opinião ela está mostrando algo negativo em relação ao uso do celular. A gente já pode verificar isso lá no início do texto, quando ela diz que as pessoas estão viciadas. Podemos ver que essa palavra negativa indica que a opinião dela a respeito do assunto é negativa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como bom dia, por favor, são raros. O que ela está dizendo aqui? Que as pessoas estão preferindo os relacionamentos virtuais do que os relacionamentos presenciais. Então, às vezes, as pessoas deixam de conversar com as pessoas com quem ela está aqui presente para conversar com quem ela está falando ali no celular, interagindo em rede social, às vezes, muitas vezes, com gente que ela nem conhece. E aí as pessoas da relação humana, aqui do dia a dia, ela acaba deixando de lado. E a autora diz que esse é um fato preocupante, porque está fazendo com que as pessoas sejam antissociais. Tem gente que ela tem uma vida virtual muito movimentada, mas a vida real dela, social, não é movimentada. É uma vida com que ela nem conversa nem com ninguém. Ela nem interage com as pessoas que estão próximos dela. Isso, segundo a autora, é muito preocupante. Temos que incentivar as crianças, os adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Quando ela diz temos que incentivar, mais uma vez ela mostra ali a opinião dela. Ela mostra o que ela
o que ela quer convencer o leitor. Ela mostra que ela quer convencer o leitor de que ele deve largar um pouco o mundo virtual. Repito, eu nem estou falando que é certo ou errado, apesar de eu concordar muito com a autora, mas aqui ela mostra a opinião dela. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo, olho no olho, que são atitudes que fortalecerão o relacionamento e o amor. Então, o bate-papo e o olho no olho, de acordo com a autora, fortalecem o amor e as relações pessoais. Okay? Atividade 1. De acordo com a autora do texto, por que a cultura da sociedade está mudando? Letra B. Por que ela considera essa mudança preocupante? Responde lá no teu caderno e já já eu volto.
Nesse caso, pessoal, o que ela quis dizer aqui? Que por causa do uso abusivo dos celulares, essa cultura está mudando. Pessoas estão se relacionando cada vez mais com pessoas que estão longe. Eu me lembro quando a internet surgiu, sim, eu sou desse tempo, falava-se assim, hoje você pode conversar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Só que o que acabou acontecendo? A internet, ela aproximou as relações de pessoas que estão longe. Então, você pode conversar com a pessoa que está lá do outro lado do mundo. Você pode conversar com estranhos. Você pode conversar com a pessoa que você nunca viu. Você pode fazer amizade com gente que você nunca vai ver na vida. Você pode até contar a tua vida inteira para essas pessoas. Fazer essas amizades virtuais, ter essas relações virtuais. No entanto, muitas pessoas estão deixando de ter relações reais, com pessoas reais. Ou seja, com as pessoas do seu dia a dia, ela nem interage. Não conversa com o pai, com a mãe, com os irmãos. Não interage com as pessoas que estão à sua volta. Passou-se a ter um outro tipo de relacionamento. Então, estreitou a relação com quem está longe e afastou a relação com quem estava perto. O que eu quero dizer aqui? Eu estou dizendo que você tem que, não pode ter nenhum amigo virtual? Não. Na verdade, é a opinião da autora do texto, mas eu também acho isso. A dica que eu dou para você é dosar isso. É legal conversar com gente que está em outro lugar? É legal. Também é perigoso, porque você não sabe com quem que você está conversando, né? Só que você precisa dosar. Você precisa conversar com as pessoas que estão próximas de você, porque são elas que vão te ajudar. Elas que estão próximas, elas que vão te dar amor, elas que vão ali entender o teu dia a dia. Porque de nada adianta você fazer vários amigos virtuais e esses amigos nem te conhecem. As pessoas que estão próximas de você, sim, que são as pessoas que te conhecem, que te apoiam, os seus irmãos, a sua família, as pessoas que vivem com você. São com essas pessoas que você tem que conversar. Porque, claro, pode conversar com outras? Sim, mas não deixar de lado os seus amigos para atender os amigos virtuais. Não deixar de lado as pessoas que gostam de você para ir lá conhecer um monte de estranhos. Tem que dosar. Tudo que é demais, tudo que é abusivo é ruim. Então, se você deixar as suas relações do dia a dia de lado para viver uma relação virtual, quer dizer que algo vai faltar na tua vida. E isso vai te prejudicar de alguma forma. Letra B. Por que ela considera essa mudança preocupante? Porque as pessoas, segundo ela, estão priorizando as relações sociais via redes sociais. Então, ao invés de ter uma relação com pessoas do dia a dia, eu quero ter uma rede social. E aí, hoje, na era de seguidores, talvez você tenha muitos seguidores nas suas redes, mas essas pessoas não te conhecem. Tem gente que tem uma vida virtual muito diferente da vida real dela. Na vida virtual, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. No Instagram é só sorriso. Ninguém é triste no Instagram. Vocês já viram isso? Nada acontece de errado com quem está no Instagram. É só felicidade, só comida boa, só coisa bonita. Será que a vida real é tão bonita assim? Será que as pessoas que te seguem na rede social, elas querem realmente o teu bem? Elas te conhecem de verdade? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa exposição nas redes sociais e você achar que você é querido por alguém só porque te conhece na rede social. Reparem, as pessoas famosas, elas têm lá milhões de seguidores. Basta fazer um deslize, basta ter uma coisica de nada que o povo não gosta, que ela já perde um monte de seguidor, já vem as pessoas lá criticar, falar absurdos para ela. Então, será que essas pessoas gostavam dela realmente? Não, só seguiam porque é famoso. Então, gente, as pessoas que gostam de você de verdade são aquelas que estão na tua casa, são aquelas que convivem com você, aquelas que conhecem você. Não só a parte boa da tua vida, mas que conhecem você como você é, os teus defeitos, as tuas qualidades. Esses são os seus amigos de verdade. Então, presta mais atenção nessas pessoas. Vamos continuar? Agora a gente vai ver um pouco a respeito da formação das palavras. Existem aí duas formas de formação de palavras. Por composição,
que é, a composição seria processo de formação de uma palavra nova pela junção de duas ou mais palavras já existentes. Composição pode vir por justaposição, que é quando ocorre quando duas ou mais palavras se unem sem que ocorra alteração de suas formas originais, separadas ou não por hífen. Como, por exemplo, bate-papo, olho no olho, pé de moleque, catavento, guarda-roupa. Isso é justaposição. O texto aponta para aquilo que a autora considera um problema social. Qual a proposta apresentada como forma possível de solução para esse problema? Escreve lá no teu caderno e eu já retorno.
E aí, o que você escreveu? Vamos ver? A autora quer, com esse texto, incentivar as pessoas a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem no mundo real. Então, ela busca nos convencer de algo. Ela, inclusive, dá várias dicas, diz assim, faça isso, você deve fazer aquilo. Você acredita, assim como a autora do texto, que devemos dar mais atenção às interações presenciais? Eu acredito que sim. Eu acho que a nossa vida ela fica muito melhor quando a gente interage com as pessoas que estão à nossa volta. Temos que incentivar as crianças, os adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Quando ela diz temos que, ela está indicando ali uma dica. Ela está apontando para uma mudança, está tentando convencer o leitor de algo. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo, olho no olho, que são atitudes que fortalecerão o relacionamento e o amor. Então, quando você for fazer um passeio, passeia. Quer tirar foto? Tira, mas não fica só tirando foto. Outro dia eu fui à praia, tinha uma mulher que ela ficou mais de 2 horas tirando foto, fazendo pose na beirada da água. Depois ela parou e foi embora. Ela nem entrou no mar. Ela nem aproveitou. Então, quer tirar foto? Tira, mas aproveita o teu dia a dia. Não finge só que você está aproveitando. Porque quando você vai lá só para tirar foto, você está fingindo. Aproveita de verdade, guarda na tua memória, vai ser bacana, você vai ver. Proposta de atividade. Você já parou para pensar o quanto uma única palavra pode dizer muito sobre a sua pessoa? Sua tarefa é sentar-se com um colega, entrevistá-lo, mas será uma entrevista diferente. Você fará uma série de perguntas que o entrevistado poderá responder apenas com uma palavra a cada uma delas. Você terá 3 minutos de entrevista. A seguir, o entrevistado torna-se o entrevistador. Vamos ver a seguir algum tipo de pergunta. Por qual nome você gostaria de ser chamado? Eu gosto de ser chamada de Jaque. Que palavra diz muito sobre você? A palavra que diz muito sobre mim é persistência, porque eu sou muito persistente. Eu nunca desisto. Que palavra você usa bastante? Eu uso bastante, presta atenção. É o que eu mais uso, mas é porque eu sou professora e eu estou o tempo todo falando atenção, atenção, atenção. Eu sempre falo isso. De que palavra você quer distância? Eu quero distância da expressão não consigo. Quero distância dessa expressão. Cite uma palavra rude. A palavra rude é feia. Quando alguém chama o outro de feio, é rude. Eu acho. Cite uma palavra meiga. Amiga. Amiga é uma palavra meiga, apesar que às vezes pode até soar falsa, né? Cite uma palavra triste. Vazio. Vazio para mim é uma palavra triste. De qual palavra você mais gosta? Eu gosto muito da palavra doce. Gosto muito dessa palavra, porque ela pode ser boa em vários sentidos. Então, você vai sentar com seu amigo e vai fazer uma entrevista. Primeiro um faz, depois o outro faz. Essa atividade você vai fazer com o teu professor em sala de aula, ou você pode fazer sozinho também com o seu amigo. Então, nessa aula, a gente falou um pouquinho a respeito do uso excessivo do celular e tivemos aí uma proposta que sugeriu que você tenha aí um bate-papo, uma conversa, uma entrevista com o seu amigo. Então, na aula de hoje, nós lemos um artigo de opinião, localizamos informações explícitas no texto e realizamos uma entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais!